Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Eduardo Melo, começando mais um vídeo aí no nosso canal Educa Trader. E antes de começar esse vídeo, eu queria imensamente agradecer a cada um de vocês, hein? Nós rompemos a barreira dos 100 mil inscritos. Pessoal, então, eu particularmente quando criei o canal aí nunca imaginei que a gente alcançaria essa marca, né? Mas graças a vocês, feedback, deixando like, gostando do conteúdo, né? Eu nem sabia. Chegou um dia que alguém falou: Eduardo, você viu que tem um vídeo seu que tem, sei lá, 50 mil views? Eu falei: cara, eu tenho 8, 10 vídeos, isso é impossível. Não, mas olha aqui, tem esse vídeo seu aqui, ele tem 50 mil views. E quando eu fui ver, realmente tinha, não sei por qual motivo, né? Isso aconteceu. E vendo like, vendo comentários positivos, parei para ler os comentários, falei: cara, eu realmente tenho que continuar esse canal aqui, porque é graças a vocês que a gente movimenta isso aqui e vai continuar levando cada vez mais conteúdo de qualidade para cada um de vocês. Pessoal, então agradeço imensamente. E no nosso vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês algo, né, que eu aprendi lá no início, quando eu estava bem no início mesmo, e que mudou um pouquinho a forma como eu enxergava, né, os gráficos e como eu conseguiria analisar. Porque a gente escuta muito de operações a favor da tendência, a gente escuta falar muito de operações contra a tendência, né? Afinal, qual que é melhor, operar a favor da tendência ou operar contra a tendência? Mas a gente esquece um pouquinho de avaliar qual o ciclo, né? Ou seja, em qual momento o mercado ele está, né? Eu estou entrando em um ciclo, eu estou saindo de um ciclo, eu estou próximo do final de um ciclo, eu estou iniciando, aonde eu estou, né? Aonde o preço está nesse exato momento. E é justamente isso que eu resolvi então compartilhar com vocês aí no dia de hoje, né? Quais são as fases em que um mercado pode se encontrar, como avaliar essas fases e qual a melhor decisão em cada uma dessas fases, né? Porque às vezes tem um mercado em tendência, aí muita gente fica: nossa, tendência é bom fazer isso. Nem sempre, vocês vão ver por quê. Tendência, mercado lateralizado, né? Se eu perguntar para vocês agora, talvez que estão começando ou que já operaram algum dia, tendência, o que você faz no mercado lateralizado? Compra fundo e vende topo, compra fundo, vende topo, compra fundo, vende topo. Talvez seja isso que você vai me falar agora. Mas e se eu te falar que depende de onde você está, em qual fase de mercado você está? Então, vamos para a tela aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês, agora sim apareci, deixa eu diminuir isso aqui para o outro lado, e vamos começar então os nossos rabiscos de sempre, né? Antes da gente começar os nossos rabiscos aí, deixa o seu like nesse vídeo. Se você já sabe quais as fases do mercado, né? Deixa seu comentário, quiser sugerir algum tema também, já tem mais 3 temas aí dos próximos vídeos que eu tirei dos comentários do vídeo, tá bom? Então se você quiser aí receber isso, né, e sugerir novos temas, fiquem à vontade. Então, quais são as 4 fases do mercado se tratando, né, de preço? Primeira fase que a gente tem, né, é o que a gente chama de... Deixa eu fazer um desenho aqui primeiro que vai ficar mais fácil da gente conseguir entender essas 4 fases. Então, olha só, o desenho que eu quero fazer aqui hoje para vocês é esse aqui, ó. Pronto. Vamos começar por aqui, antes da gente ir aprimorando cada vez mais. Então, o mercado, a gente tem 4 ciclos dentro do mercado. A gente tem a primeira etapa, a gente tem a etapa número 2, a gente tem a fase número 3 e a gente tem a fase número 4. E depois da fase número 4, ele volta na fase 1 novamente. Tá? Então, independente, né, em qual mercado você opera, em qual tempo gráfico que você está utilizando para efetuar suas operações, a gente sempre vai ter aí 4 possíveis fases com que o mercado vai estar. Por que é importantíssimo, né, com que você aprenda e que você saiba identificar cada uma dessas 4 fases que eu estou falando aqui? Porque se você está numa região, né, se você está numa fase 2, você tem um certo comportamento para fazer quando você está dentro de uma determinada fase 2. Se você toma atitude de fase 1 em região 2,
você não está aproveitando o máximo, ou seja, você não está sendo mais lucrativo que você poderia. Além de correr riscos desnecessários, você está operando fora do momento correto. Calma, essa linha que eu acabo de desenhar como um ciclo não é média, não é preço, fiquem tranquilos. Se você está no número 3 e se comporta como se estivesse em 1, você também vai estar errado. Então é importante que a gente consiga detectar cada uma dessas fases para que você saiba como abrir um gráfico. Né? Primeira coisa aqui, ó, se eu abrir qualquer gráfico hoje, depois de 14 anos de mercado, se eu abro qualquer um desses gráficos aí, independente de qual seja o tempo gráfico, eu bato o olho e falo 4, 3, 2, 1. Ou seja, eu já consigo em alguns poucos segundos bater o olho e saber em qual ciclo eu estou e dessa forma quais são as decisões que vão ter maior probabilidade de dar certo dentro da minha operação. Né? Porque como eu já expliquei em vários vídeos, no mercado não existe nada, nenhuma estratégia que vai te dar 100% de acerto, que vai te dar 100% de certeza. O que você tem que ter são estratégias e formas de atuar que vão aumentar a sua probabilidade de dar certo. E um desses conselhos que eu trago para vocês essa dica aqui no dia de hoje é justamente saber, bater o olho e identificar em qual ciclo, né, dentro do preço aí a gente está para tomar a nossa decisão. Então olha só, fase número 1. Vamos escrever aqui. O que é o primeiro 1? É a nossa famosa acumulação. O que é o 1, então? Nada mais é do que quando o mercado ele vem caindo durante um bom tempo, para de cair, começa a lateralizar, vindo de uma queda muito grande, as probabilidades com que ele comece a entrar em um próximo 2 aumentaram, porque a gente tinha um antigo 4, passa para o ponto 1, volta, provavelmente vamos começar o 2. Então o que é os ciclos? Dentro de cada ciclo desse aqui de mercado, a gente vai ter o quê? O nosso preço, tá? Ou seja, engatou uma tendência, lateralizou, engatou uma tendência, lateralizou, engatou uma tendência, lateralizou e por aí sucessivamente. Então a primeira fase que a gente tem, o número 1, é a acumulação. É onde o mercado vem de uma queda muito grande. Presta atenção em cada uma das explicações que quando a gente for para o gráfico, você vai conseguir assimilar isso com uma maior facilidade. Então o que é a fase de acumulação? É onde o preço vem de uma queda muito grande, começa a parar esta queda, ou seja, o próprio mercado começa a diminuir. E o que eu sempre falo para os meus alunos, né, quem me acompanha todos os dias, é o seguinte: o mercado nunca vai cair eternamente. Então, se você já tem um mercado que já está caindo há muito tempo, o que acontece? Mais próximo ainda de uma fase de acumulação, a gente começa a chegar. Porque se você tem um mercado que recém caiu, né, e eu vejo muito isso aqui acontecendo, principalmente em época de crise, né, a gente pega um mercado lateralizado, aí ele acaba de cair. Nossa, não, já vou comprar porque o mercado já caiu demais, mas espera aí, você está acabando de entrar num possível ciclo 4. Agora não é a hora de você estar pensando em compra. Deixa o mercado cair, deixa o mercado cair. Depois da terceira, quarta queda em média que ele acontecer, você já começa a ligar o seu alerta da seguinte, né, probabilidade. Cara, eu estou no 4, posso estar chegando no meio do 4. Porque o mercado não vai cair para sempre. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que parar, ele vai ter que frear, ele vai ter que começar a acumulação, que é onde grandes players, né? Por que chama de acumulação? Porque é onde grandes players, e a maioria das pessoas, depois de uma longa queda, elas começam a gostar daquele valor, daquela região, não estou falando que vai ser uma região exata, mas eles começam a gostar daquela região e aí sim, né, começam a preparar para entrar em um novo 2. Então deixa eu desenhar aqui o preço dentro dessas regiões. Veio, trocou, veio, trocou de novo, lateralizou e voltou a subir de novo. Então o que nós temos aqui? Quando o mercado entra em uma fase de acumulação, vindo de uma queda, tá? Você vai fazer aquela leitura. Pô, o mercado lateralizou, Edu, compra fundo, vende topo, compra fundo, vende topo. Não. Em fases de acumulação, o melhor momento que você tem, porque a gente pode pegar aqui e chamar isso aqui, né, os ciclos menores, vamos chamar de ciclos menores dentro de ciclos maiores. Então a gente tem um ciclo maior, 1, 2, 3, 4, e dentro dele a gente tem o próprio preço, que é fundo, topo, fundo, topo, formando então o 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, os mini ciclos ali, o cada fundo, subida, topo, fundo, descida, fundo, subida, topo, descida, fundo, subida, topo. E por aí vai. Então a gente pode começar, não é que você tem que ficar contando igual um doido, não. Pera aí também, tá? Eu vou te explicar. Você não precisa sair contando, nossa senhora, o 2, 3, 4, tô dentro do 2, tô dentro do 3. Não, fica tranquilo. Só entende fundo e topo, tá? E o conceito dos nossos ciclos. Então, quando o mercado vem de uma queda muito grande, entra numa fase de acumulação, é mais rentável, anote aí, é mais rentável, e é exatamente isso que a gente tem que trabalhar, com o que é mais rentável pra gente. É mais rentável com que a gente busque os nossos micro-uns, ou seja, que no caso são os nossos fundos, dentro da fase de acumulação do mercado. Não é interessante com que a gente pense nos nossos topos, tá? Ou a gente vai pensar no nosso 1 ou 2, né? O melhor de todos é a gente conseguir comprar esses fundos aí dentro de uma fase de acumulação depois de uma queda, tá? Sempre a gente buscar o fundo. O 2, ele é menos rentável do que o 1 dentro dessas fases, tá? O 3, nem pensar. Por quê? Porque o 3 é topo, e topo em fase de acumulação, onde a probabilidade é que ele engrene para subir, você não quer ser o bobo da corte que vai falar, eu vou vender esse topo, eu vou comprar esse fundo. Mas peraí, a posição com que o mercado se encontra agora, a probabilidade é que ele engrene uma nova subida. Então vá com calma, não pegue 3. 3 você tem uma baixa probabilidade de dar certo, e 4 também, nem pensar. Então em fase de acumulação, a gente está buscando o quê? Fundos ou inícios de subidas ali após o fundo para buscar esse topo aqui novamente. Quando o mercado ele sai desse DOM aqui, então, que ele está saindo da fase de acumulação, tá? Eu gosto de chamar isso aqui, deixa eu apagar, que eu acabei fazendo um tanto quanto desenho com a canetinha errada. Então vamos deixar isso aqui, vamos aumentar isso aqui um pouquinho. Então a gente vem para a nossa fase 2 do mercado, que após a acumulação é a nossa fase de início da T alta. Eu vou colocar T alta para chamar de tendência de alta, tá? Quando o mercado começa a engrenar, então, essa subida aqui. Quando o mercado sai de uma acumulação, os pontos mais rentáveis que a gente tem, ou seja, muito quando você vê um mercado lateralizado, tá? Primeira pergunta que você vai fazer quando você se deparar com o mercado lateralizado é a seguinte: esse mercado veio da onde? Ele está vindo de um 4 para o 1 ou é uma lateralização do 2 para o 3? Ou seja, ele está vindo daqui para cá e vai parar, ou ele está vindo daqui para cá e vai parar? Porque se for, tá, daqui do 4 para o 1, nós vamos buscar então os fundos. E a gente já sabe que depois do 1, qual é o próximo número que vem aqui? O que ele vai engrenar depois de uma fase de acumulação? Uma fase de início da T alta. Então a gente está entrando dentro de um 2. E aqui que vem o pulo do gato. As minhas operações mais rentáveis, as que dão aquele maior resultado ali, que explode o dia, se a gente estiver falando de day trade, ou que ele explode o rendimento ali anual quando nós estamos falando de swing trade, é a saída do 1, é a transição, o mercado saindo da acumulação e o iniciozinho aqui, ó, tum, 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 tum. Pronto, estes dois primeiros micro-uns, né? Porque aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse 1 e esse 2, esse 1 e esse 2 são os momentos mais rentáveis para a gente. Então, se trabalhar dentro do 2, a gente trabalhar buscando 1 e 2, são os mais rentáveis. Por quê? Porque o mercado está acabando de engrenar uma possível nova subida. Além disso, não se esqueça, os primeiros movimentos. Então você tem um mercado lateralizado. Você acabou de bater o olho que ele veio lá de cima, que ele veio caindo e lateralizou.
Não se precipite, não cometa a burrice de vender topo e comprar fundo. Por quê? Porque isso é pouco provável de dar certo. É melhor com que você compre fundo e apenas venda topo, tá? Porque você está numa fase de acumulação, isso não é fase de distribuição. Então, quando ele volta a subir de novo, consegue eliminar esses topos dessa região do 1 e mostra pra gente que ele está engrenando e ele está iniciando um novo ciclo número 2, você já sabe de uma coisa. Prepara, porque serão seus movimentos mais rentáveis. Obviamente que serão os seus movimentos mais rentáveis. Por quê? Porque uma tendência de alta, a gente sabe que uma hora ela vai acabar. Então a capacidade do mercado de fazer topo e fundo cada vez mais alta, ela não vai ser eterna. E a gente já sabe que do meio de 1, 2, 3 fundos em diante, tá? 3 fundos em diante, a probabilidade com que ele começa, né, a entrar em um possível 3 vai aumentar. E muito. Então olha só, 1, 2, 1 dentro do 2, 1 dentro do 2, chegou a nata. Primeiro 1, segundo 1, terceiro 1, dentro do 2. Daqui para frente, já tome muito cuidado, nada é eterno, isso não vai subir para sempre. Porque o ciclo 3, o próximo ciclo de mercado que a gente vai começar a trabalhar, que é inerente, né, com que o mercado faça outra coisa, é impossível, é o nosso ciclo número 3, que é a nossa fase de distribuição. Por que essa fase de distribuição ela é perigosa pra gente? Porque quem comprou no 1 surfou todo 2, ou seja, pessoas talvez um pouco mais conservadoras, mais agressivas, gostam de segurar um pouco mais, outros nem tanto, eles conseguiram surfar todo 2 e chegou uma hora. Por quê? Porque eles não vão segurar aquele papel para sempre, aquele ativo para sempre. Eles vão ter que começar o quê? Distribuir, eles vão ter que começar a soltar aquilo dali para poder realizar o lucro dentro do mercado. Então depois que ele passou todo 2 e entrou em um 3, provavelmente você está entrando em outra fase de lateralização de novo. Só que aqui tem outro ponto. Essa fase de lateralização... Edu, lateralização, compra fundo, vende topo, compra fundo, vende topo. Não. Neste cenário, se você detectar que você está em um 3, depois de uma subida e o mercado lateralizou, não compre fundo, apenas pense em vender topo, que são os 3, 3, 3, 3 e 3, que são os 3 dentro do 3 ciclo maior. Depois disso, o que a gente tem? A gente tem o início de um novo 4, que aí você pensa a mesma coisa do que a gente pensou aqui para o 2. A troca deste ciclo, a saída do ciclo 3 para o início do ciclo 4 dentro do mercado. E dentro de um 4, o que é mais rentável é buscar 4, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4 e 4. Esses são os momentos mais rentáveis, onde você vai conseguir surfar maiores oportunidades. Então, olha só, se a gente vier aqui recapitular, né, a gente tem um mais rentável dentro do 1, comprar o fundo, tá? O 2 mais rentável é o que? 1 ou 2, comprar fundo ou o início da subida. O 1, 2 são ciclos maiores. 3, mais rentável. O que é o mais rentável no 3? Vender o 3, vender o 3. Não compra 2, não compra 1, não mexe com nada disso. O mercado lateralizou depois de uma subida, ele acabou de sair de um ciclo maior. 2, 4. O que é o mais rentável no 4? Vender 3 ou vender 4. Início, né, da queda no grande ciclo. Esses são os momentos... Espera aí que eu acho que eu fiquei em cima da imagem, né? Vamos apagar aqui então. Aqui, ó. Essas são as decisões então mais interessantes. E Edu, mas como que eu vou saber em qual ciclo eu estou? Chegou então o grande momento aqui do nosso encontro do dia de hoje, uma vez que você já sabe e vai começar a fixar na sua cabeça o que você tem que fazer em cada um dos ciclos. Se a gente encontrar um mercado aqui agora que está entrando no 1, pô, Edu, não quero vender o topo, eu vou esperar, eu só compro o fundo, eu não quero 4, eu não quero pequenas quedas, eu só quero 1 ou 2, 1 é mais rentável, tá? Pô, Edu, bati o olho e tá no 2, ótimo. Se a gente bater o olho e encontrar alguma coisa que tá no 2, você vai ter que prestar atenção. Tá no 2, depois de 3, 4 fundos,
tá? Ou tá no início do 2, ele acabou de sair do 1, ele estava lateralizado e ele saiu agora do mercado. Não, Edu, ele já tá aqui, ó, já subiu demais. Então atenção, porque você pode estar saindo do 2 e iniciando um novo 3. Edu, decidi que eu tô num 3. Ótimo, então você já sabe que sua decisão é só 3 e ele começou a cair, você já sabe que sua decisão é só 3 ou 4. Então vamos pro gráfico. Então olha aí, a gente tem esse ativo, não importa agora, daqui a pouco eu vou pegar outros ativos aí também pra gente, mas vamos pegar esse aqui agora. Onde a gente tá? Acabei de decidir, Edu. Vamos fazer uma linhazinha aqui. Uma coisa que ajuda, tá? E eu vou deixar uma dica para vocês, é utilizar, mas eu não quero que vocês fiquem refém, mas ela acaba ajudando a gente, que é você utilizar a média de 20 períodos. Ela também tem essa funcionalidade e ela nos ajuda a ter uma pequena ideia de qual parte do ciclo a gente pode estar entrando aqui no mercado para pensar em tomarmos decisão. Então vamos ver aqui, ó. Isso aqui é o que nós estamos agora? Vindo de 1, 4. Entrando em 1. Pronto. Você não precisa mais desse restante, você já sabe em qual parte do ciclo você está. Você está no ciclo número 1. No ciclo número 1, você já sabe que o mais rentável é procurar o quê? Fundo. Esse até que não, porque estava vindo do 4 ainda. Fundo, tudo bem. Você já sabe que o próximo, probabilidade, o que vai engrenar aqui, o que está vindo aí depois de um ciclo número 1 de mercado, né? Ó, você veio, passou de um 4 para de um 3 para o 4 e veio de um 2. Olha o 2, olha o quanto você poderia ter surfado o quê? 2. Isso é mais rentável. Porque várias pessoas morrem aqui agora. Por que elas morrem, Edu? Porque o mercado está subindo. Grande ciclo 2 aqui, né? Mostrando pra gente, o mercado mostrando, obviamente, que está dentro do 2. Ele fica, ai, eu acho que eu vou vender topo para buscar até a média. Eu acho que eu vou vender, eu acho que eu vou vender, eu acho que eu vou vender. Eu tenho que buscar retornos. Burrice, vai morrer. Vai morrer a conta, vai quebrar a conta, vai morrer de desespero. Por quê? Você está tentando pegar algo que não é o mais óbvio, não é a fluidez do mercado, não é dentro do ciclo de maior probabilidade. Você está lutando contra um ciclo de mercado. Isso vai ser duro, né? Então, ao invés de você ficar pensando em surfar o movimento fluido, surfar o movimento lindo, você está acabando o quê? Brigando. Ai, tô tentando vender um 3 dentro do 2, tô tentando vender um 3 dentro do 2, vender um 3 dentro do 2 e nada. Ai, nossa, stop loss, stop de novo. Obviamente você vai ficar tomando stop. Por quê? Porque você vê que claramente nós estamos nos 2. Então se nós estamos no 1 aqui agora e matamos essa charada, Edu, vale a pena vender essa resistência? Não! É aí que eu tô te falando. Pô, mas não está lateralizado e mercados lateralizados não vale mais a pena vender topo, comprar fundo, vender topo? Não, porque a gente está dentro do ciclo 1 de mercado, onde se compra fundo e vende topo, mas não se vende topo acreditando que você vai buscar até o fundo, porque a probabilidade é que ele vai engrenar. Qual o próximo ciclo aí de mercado então que a gente tem? O número 1. Então vamos ver o que está acontecendo. Opa! Temos um rompimento do topo do ciclo 1. Provavelmente está engrenando o que aí agora? Engrenando e começando um possível novo 2. Um possível novo 2 aí pra gente. O 2 eu vou comprar agora? O 2 eu compro topo? Não. O 2 eu não compro, né? Topo, eu não compro próximo do 3. Eu quero comprar quem? Quero comprar fundo, eu quero comprar 1, quero comprar 2, quero comprar 1, quero comprar 2. Então o mercado mercado voltou, hein? Claramente no ciclo menor eu consigo ver um 2, eu consigo ver um 3, eu consigo ver um 4 se formando, e a probabilidade é que ele está vindo querer formar o que aqui? 1 saindo para o 2, maravilhoso, estou vendo que ele está querendo engrenar um ciclo 2, e é aqui que eu falei que é o pulo do gato, cara. Prestem atenção no que eu falei, se você não entendeu, você tem que voltar o vídeo lá no início, porque você está andando muito rápido com o vídeo. O que eu falei sobre isso? A transição do 1 para o 2, o primeiro 1 dentro do 2 é normalmente as oportunidades mais rentáveis que a gente tem. Então vamos ver o que aconteceu. Tiro e golaço de placa. Caraca, Edu, que leitura, mas não, pessoal, não fica... Entenda. Não entrou no 2? Olha que lindo.
se você entende um pouquinho mais sobre os ciclos de mercado, pô, Edu, bati o olho, acabei de chegar, cara, abri essa ação para analisar, tá num 2, pronto. Se você já definiu que ela tá num 2 e teve dois uns aqui menores, né, 2 ciclozinhos já de mercado, do 3 em diante a gente já sabe que começa a ser um pouco menos rentável. Continua em um 1 ainda, né? Continua, ó, nunca saiu. Pô, Edu, mesmo na pandemia, ó, não era hora de vender na pandemia, não? Não, porque ele nunca saiu do ciclo 2, ele continua, ó, desde essa subida aqui, que foi onde ele parou, foi o último 1, ele tá num 2 e não saiu desse 2. Então vamos analisar esse ativo agora. Olha aqui, olha isso que maravilhoso. O mercado está onde? Né? O mercado continua em 2. Nossa, Edu, bati o olho e identifiquei. Olha esse umzinho aqui dentro do ciclo 2. Prestaram atenção nisso aí? Então deixa eu te mostrar uma coisa. Olha o que eu né, sempre compartilho com os meus alunos. Né? Exatamente isso aqui que a gente está conversando agora. Olha isso. Dá uma olhada nisso aqui. Dia 22 de setembro, entrando em VEG 3 hoje, 6420, risco. VEG tem que ir dia 30/9. Aqui é outra atualização. Mas olha só, dia 22/9, olha que eu avisei para os meus alunos que eu estava indo em VEG 3. Não era recomendação, obviamente, apenas alertei para que eles ficassem espertos em VEG. Mas por que eu alertei VEG? Vamos ver que dia que foi, dia 22 aqui do 9. Dá um zoom aqui no gráfico, dia 22/9, dia 21. Olha isso que lindo. Exatamente nesse último ponto foi onde eu alertei. Por que, pessoal, que eu alertei isso? Possível formação de quê? Um micro 1 dentro de um ciclo 2 gigantesco. Então, se alguém te pedisse agora, depois dessa aula, 25 minutos, cara, você consegue fazer alguma análise em algum ativo para mim? Análise não, mas eu consigo bater o olho, né? Você já consegue bater o olho e falar que ciclo você tá. Se eu te desse VEG agora, Edu, 2, ótimo. Quais são os melhores? É bom momento de vender VEG agora? Não. Só que tem um outro ponto. Em qual parte do 2 você estaria? Vamos ver aqui. Saiu do 1 para o 2, já tem 1, 2, 3, 4, já tem 5 fundos. Será que isso já está ficando um 2 meio tóxico? Sim, já está ficando um 2 meio tóxico, porque o melhor momento do 2 foi quando ele transacionou. Provavelmente a gente começa a ter a probabilidade cada vez mais de que ele entrar numa fase 3, distribuição, não continuar mais, começar daquelas agarradas, onde a gente vai pensar somente em vender, e quando ele entrar num 4, aí sim a gente pensa em alguma possível venda, mas as compras agora elas começam a ficar cada vez piores, porque o ciclo já está muito grande. Vamos pegar aqui agora um outro ativo, talvez vamos pegar um par de moeda aqui pra gente dar uma olhada. Então olha aí, a gente bate o olho nisso e já fala o quê? Pum, 4, acabou, não tem conversa. Ah, Edu, qual ativo é, qual tempo gráfico é? Pessoal, pouco importa, mas quiserem saber é euro-dólar pelos 5 minutos. O que é euro-dólar? Para quem não sabe, ok? Para quem sabe, é um par de moeda. E claramente a gente vê o quê? Um 4 muito bem definido, um 3 aqui menor. E agora? Como já vem de um 4, né, muito forte, aqui a média mostrando pra gente, ó, belamente um 4, a gente sabe que o quê? Próximo ponto vai ser 1, então a gente vai tomar cuidado. Ainda assim estamos trabalhando dentro do 4. E do quando é que então a transição do 4 para o 1, do 2 para o 3, do 3 para o 4 e todos estes pontos aí então. Pessoal, seguinte, a transição do 4 para o 1 é quando o mercado ele não consegue mais fazer fundos menores. Topo não tem nem problema, tá? Topo pode ser menor, pode ser um pouco maior, pode ser menor, pode ser um pouco maior. O grande importância aqui são fundos. Quando o mercado não conseguir fazer fundos menores, é o momento de você prestar atenção. Você pode estar saindo de um quadro. Então, se você vir numa tendência de queda linda, não fez um fundo menor, segurou, não fez um fundo menor, segurou, provavelmente você começa a sua transição do 4 para o 1. Como é a transição do 1 para o 2? Quando o mercado consegue romper esses topos aqui anteriores e se afasta desta região. 2 para o 3, como é a transição? Quando o mercado não conseguir fazer o quê? Topos cada vez maiores. Fundo não tem problema, mas quando ele não conseguir fazer topos cada vez maiores, é o momento de prestar atenção. E 4, quando ele conseguir perder todos
estes fundos. Então o mercado ele sempre vai andar nesse ciclo, né? Ele é cíclico, ó, ele cai, ele lateraliza, ele sobe, ele lateraliza, ele cai, ele lateraliza, ele sobe, ele... não tem outra forma com que o mercado ande. Então se a gente pega, por exemplo, vamos pegar uma ação aqui americana, né? Olha isso, Microsoft, por exemplo, no gráfico lá de uma semana, 2, acabou, veio e foi. Vamos no Microsoft então no 1 minuto, entrando num possível o quê? 1. Olha como começa a ficar pum, 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 você já bate o olho, que é isso, Edu? 1 é óbvio que é 1. Ele vem dessa queda gigantesca, ele está querendo parar, fundo não conseguiu fazer menor, não conseguiu fazer menor, aqui é rentável, 1 dentro do 1 dentro do 1. Edu, e esse topinho duplo? Não quero isso. Quando ele vai sair então deste 1 aqui? Quando ele conseguir passar estes topos anteriores, ele vai engrenar o possível 2, tá? Então, olha aí, você já bate, pô, o que eu tenho que fazer no 1? Cara, buscar 1. Eu busco 1. Ou espero sair para o 2, para buscar o primeiro 1 dentro do 2. Tá vendo que mesmo se o ativo estiver no gráfico de 1 minuto, ou se o ativo estiver no gráfico de 1 mês, você consegue bater o olho e perceber, tá? Apple, por exemplo, né? Mesma coisa, veio de um 4 entrando num possível 1. E no gráfico de 15 minutos, Edu, o que você tem? O que a gente tem no gráfico de 15 minutos? Tira os 1 um pouquinho, usa a média para o seu favor. A gente tem aqui, ó, desenho aqui, né? Bem parecido com a média. A gente teve 4, 3, 4, né? Ciclozinho menor, ele querendo aqui então sair do 3 e engrenar um novo possível 4 no gráfico de 15 minutos. A média nos auxilia, tá? A média nos dá esse auxílio, ó. 1, média, ajudou, 2, engrenou, 3, trocou, 4 entrando agora em um possível 4. 4 então eu saio vendendo qualquer hora, eu saio comprando qualquer hora? Não, eu espero a formação de um 4 dentro do 4 ou surfo, né? Um 3 dentro de um 4. Vamos pegar o mercado brasileiro então para a gente dar mais uma olhada aqui em algum outro ativo. Vamos dar uma olhada, por exemplo, em Vamos dar uma olhada aqui então em YouTube, né? 4, quero que já estava na tela no gráfico diário. Por que, Edu? Cara, você já bateu o olho, você já sabe. 3, entrando em 1, 4. Na verdade já entrou, o primeiro topinho aqui foi o mais rentável em YouTube e continua dentro do 4. Nossa, Edu, então YouTube no diário é isso? Sim. Infelizmente, ciclo 4, você já sabe que o mais rentável é 3 e 4. Dentro do 4, você já sabe como se comportar aí, agora, em YouTube. Mais um exemplo. Vamos pegar aqui, então, ó, tava colocando mais um exemplo. Índice, né? No caso, mini índice, 4. Tá vendo como é que começa a ficar meio normal? Ó? Pô, Edu, olha a abertura do dia hoje do índice. Ótimo. Vindo de uma subida, vindo de um 2, parou, deixou um 3, 4, vou explicar isso aqui antes, né, da gente ir embora, só para ver o vídeo não ficar muito longo, e já embicou aqui, né, para o novo 4 que ele está tomando conta novamente. Quantos topos nós temos nesse 4? Tá vindo para o segundo topo? Então ainda assim é rentável continuar pensando em quê? Na continuação da queda, enquanto ele não acumular, iniciar o T alto e ir para a distribuição, segue o pensamento aí no caso do mini índice nos 5 minutos. Olha como ele surfou um belo 2 no dia de ontem, né? Olha aqui, ó, trocou, ótimo, acabou fechando o dia surfando todo 2, ou seja, quem pensou em vender no dia de ontem, por exemplo, um mini índice, é meio que suicida. Tá vendo que não valia a pena, pessoal? Não valia a pena porque a gente entrou num 2 muito grande e aqui sim ficou. Então, quando você aprender a dominar os ciclos de mercado, basta, né? Você bater o olho, pô, tô no 2, tô no 3, tô no 4 e lembrar o que você tem, qual é a sua melhor atitude naquele momento. Quer tomar atitude contrária? Não tem problema. Pode ficar livre para tomar esse tipo de decisão, pode ficar livre para você tomar atitude contrária sem problema nenhum. Você só tem que botar na sua cabeça que não vai ser o mais rentável. O mais rentável é o que eu acabei de te explicar. Estude, anote, qualquer dúvida que tenha ficado, comente
e a gente se vê então no nosso próximo vídeo.